Olá, seja bem-vinda à aula A Casa do Oleiro. O valor ao princípio dessa aula é Deus está me moldando. Resumo da aula, ensinar que somos como um vaso e Deus é o nosso oleiro e que precisamos deixar com que Deus faça o que quiser em nós. Os objetivos de aula são 4 e o número 1 é reconhecer que Deus é um oleiro. Número 2 é entender que somos como um barro. Número 3, motivar que anseiem pelo trabalhar de Deus em suas vidas. E número 4, identificar como o oleiro deseja que sejamos. O versículo para memorização está lá em Filipenses 1:6, que é o mesmo versículo da aula passada. Então tem aqui o quebra-cabeça e você vai fazer ali a montagem do quebra-cabeça com as crianças, tá bom? Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E para incentivar a memorização, nós vamos utilizar um vaso. Esse vaso, é claro, você pode primeiro mostrar para as crianças o vaso sem nada, e aí depois você pode colocar dentro as formas para memorização, tá bom? São algumas formas para memorização, vocês vão recitar o versículo de Filipenses 1:6 e depois vir aqui no vaso e pegar uma forma para memorização. Conforme a forma que vocês pegarem, vocês vão ter que falar o versículo de Filipenses 1:6. Nesse caso, a ficha que eu peguei é a ficha cantando. Então, vocês vão ter que cantarolar o versículo de Filipenses 1:6. Vamos pegar outra ficha? Essa ficha aqui é a ficha bem alto. Então, vocês vão ter que recitar o versículo bem forte, né? Falando bem alto. Esse daqui é o material para você fazer a memorização de versículo com as crianças, tá bom? Bom, depois da parte da memorização, tem a nossa dinâmica. E a dinâmica proposta é muito simples, muito fácil de fazer. Tudo que você vai precisar aí é de massinha de modelar. Você vai pegar a massinha de modelar, entregar um pedacinho de massinha para cada criança. E enquanto você vai pedir para que as crianças modelem, que elas façam um vaso. Enquanto elas estão fazendo ali um vaso, você pode ir falando com as crianças sobre o profissional que é o oleiro, o que eles fazem, com o que eles trabalham, como eles trabalham, quais são os equipamentos. Se você quiser apresentar algum vídeo mostrando como é que faz o vaso, é um momento muito bacana, porque as crianças precisam entender essa questão do que é o oleiro, para que elas entendam com que o oleiro trabalha, para que elas consigam depois entender que elas precisam ser como barro na mão do oleiro, que o oleiro ele é habilidoso, ele faz coisas incríveis com barro, uma coisa que, vamos dizer assim, não tem tanto valor, mas na mão do oleiro se torna um grande vaso, se torna algo muito lindo, se torna algo valioso, tá bom? Então, dê ali um tempo para que as crianças produzam esses vasos. Depois que elas fizeram esse vaso, você vai então fazer uma exposição com os vasos com as crianças. E aí você vai falar com as crianças que assim como o barro, que não tem valor nenhum, nas mãos do oleiro se torna algo valioso, nós precisamos ser como barro, nós somos como barro na mão de Deus. Muitas pessoas não dão valor para o que a gente é, mas Deus ele dá o devido valor que nós temos. E quando nós deixamos Deus modelar a nossa vida, fazer de nós o seu querer, a sua vontade, nós então seremos um vaso lindo, um vaso de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Depois dessa dinâmica, você vai então fazer ali o momento da história com as crianças. No momento da história, você vai falar sobre aquela passagem que Jeremias ele vai até a casa do oleiro. Então, nós temos aqui esse recurso visual para você contar essa história. O vaso e o oleiro. Então, vamos lá. Nós temos aqui um pequeno trecho para que você consiga falar com as crianças, tá? Jeremias foi à casa do oleiro. Deus havia pedido para que Jeremias descesse à casa do oleiro, porque Deus estava querendo ensinar algo para Jeremias. Se Jeremias estava ali observando o trabalhar do oleiro, observando como ele era habilidoso fazendo os vasos, mas de repente, enquanto Jeremias estava ali observando o oleiro trabalhar em um vaso, de repente o vaso se quebrou. Mas o oleiro, ele não ficou preocupado, ele não ficou, ai meu Deus, o vaso quebrou. Não, ele sabia o que ele estava fazendo, ele era habilidoso. Então ele pegou aquele vaso quebrado, pegou a água, amassou de novo e começou a fazer daquele vaso quebrado um novo vaso. Nós precisamos ser como barro. Como
que estava ali sendo moldado ali pelo oleiro. Nós precisamos ser moldados por Deus. Nós precisamos deixar com que Deus molde o nosso coração, com que Deus transforme, trabalhe no nosso coração. E aí, é claro, você vai fazer a aplicação, mostrando para as crianças a importância delas entenderem que precisam deixar com que Deus trabalhe na sua vida. E é importante também, quando você for falar com as crianças sobre essa parte que o vaso se quebrou, no momento da aplicação, você pode falar para as crianças aquilo que realmente faça com que nós fiquemos quebrados, que a gente fique machucado, que a gente fique ferido, como é a tristeza, a inveja, a angústia, a solidão, o sofrimento. Tudo isso faz com que a gente fique quebrado, que a gente fique machucado. Mas se nós aprendermos a entregar o nosso coração na mão do oleiro, que é o nosso Deus, Ele vai trabalhar em nós, vai fazer daquelas feridas, daquelas rachaduras, um vaso novo. Porque o nosso Deus deseja trabalhar em nós. E aí você vai fazer a aplicação conforme o Espírito Santo ministrar no seu coração, tá bom? E ainda, falando sobre essa parte da aplicação, vocês vão ver aqui no roteiro que tem 2 vasos, certo? E eles estão com as indicações aqui de cortar. Por quê? Porque você vai montar com as crianças esse vaso. Então, nós temos aqui, ó, eu já cortei aqui um, tá? Esse daqui, no caso, é o vaso ruim, tá? Então, você vai montar com as crianças e vai perceber que esse é o vaso ruim. Deus não deseja com que a gente seja um vaso ruim desse jeito. Então, aqui nós temos várias partes que constroem o vaso. É importante que você faça primeiro essa parte do vaso ruim, mostrando para as crianças que não é assim que Deus deseja trabalhar na nossa vida. Aí, nós temos aqui o vaso bom, tá? E aí, você pode, uma sugestão, tá? Você pode, por exemplo, pegar essas fichinhas, porque é o mesmo vaso, o que muda são as figuras, tá? Então, você vai pegar aqui essa figura do ódio, que é aqui, ó, tá vendo? No lugar do amor. Você vai colar aqui, ó, tá vendo? E vai colando e vai depois desgrudando daqui, para realmente poder mostrar para as crianças como Deus deseja nos construir. Ele quer nos construir como um vaso bom, um vaso útil, e nós não podemos deixar com que essas coisas atrapalhem a construção. Opa, isso aqui acho que é aqui embaixo, né? Calma, aqui. Aqui. Ó, tá vendo? Você vai colocando por cima e depois vai retirando com as crianças para mostrar para elas que Deus deseja fazer em nós uma obra completa, um vaso bom, um vaso útil, tá bom? E aí depois nós temos a revisão de aula, que também é feita no vaso. Então nós temos aqui o vaso das perguntas, e você vai colocar aqui as perguntas e vai ir retirando para fazer o momento da revisão com as crianças. Eu retirei aqui essa pergunta que diz assim: qual material é usado para fazer um vaso? O barro. Muito bem. Próxima pergunta. O que aconteceu quando o vaso se quebrou? O oleiro, então, amassou e fez dele um novo vaso, certo? E aí nós temos 2 atividades propostas para essa história. Uma atividade para as crianças menores e outra atividade para as crianças maiores. As crianças menores, elas vão ter que ligar os pontos e então fazer aqui o vaso. E as crianças maiores, elas vão fazer essa atividade aqui, que é complete a cruzadinha. Então, nós temos aqui as instruções, né, as charadas, vamos dizer assim. E as crianças vão ter que descobrir, desvendar essas charadas e escrever a resposta aqui na cruzadinha, tá bom? Essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Para colocar em prática é só baixar o PDF que está aqui abaixo da aula.